Fala galera da rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fernando TK. E no Cadê Esse Mano de hoje eu vou falar sobre um luso brasileiro bem famoso, que foi muito bem ali no começo do século XX, Deco. Mas antes, solta essa vinheta. Anderson Luiz de Souza, vulgo Deco, nasceu em 27 de fevereiro de 1977. Ele passou por muitas equipes nas categorias de base, sendo primeiro o Guarani, depois ele foi para o Juventus da Moca, ele passou pelo Nacional, que é um time de São Paulo, um time mais antigo, depois ele foi para o Corinthians. Aí, na verdade, na época do Nacional ele já tinha ascendido ao profissional. Aí no Corinthians ele não teve espaço, não conseguiu espaço no time do Corinthians, foi emprestado para o CSA de Alagoas, ficou pouco tempo lá também. E nessa época, o empresário dele viu uma oportunidade bem interessante para, de repente, abrir as portas dele para o mercado europeu. Ele ainda estava ligado ao Corinthians, mas ele já foi logo transferido para o Benfica de Portugal. Infelizmente, no Benfica ele também não foi aproveitado e acabou sendo emprestado para clubes menores, na verdade, clubes de bem pequena e bem modesta expressão em Portugal. Ele foi emprestado primeiro para o Alverca e depois para o Salgueiro. E foi no Salgueiro que ele despertou a atenção de outro gigante português, o Porto. E aí que ele despontou. No Porto ele foi muito bem, ajudou a equipe portuguesa a conquistar uma Europa League, a conquistar 3 campeonatos portugueses e a tão sonhada Champions League. Uma Champions League que para um clube como o Porto, ainda mais nos tempos atuais de hoje, parecia bem complicado. Mas ele contava com a ajuda, por exemplo, do brasileiro Carlos Alberto, que estava ali numa boa fase, e do técnico, o prodígio naquela época, técnico José Mourinho. E no clube português não é nem um pouco exagerado falar que ele é um dos grandes ídolos da história, do Porto. Fez 229 jogos e marcou 48 gols, ajudou a subir bem o hype da equipe e o próprio hype dele. Assim ele começou a ser visado ali por grandes clubes europeus. Ele não chegou a aceitar a proposta, que ele ganharia mais dinheiro. Ele acabou aceitando o projeto do Barcelona, que é um projeto que ele gostou bastante, e rumou para a Espanha. Lá talvez ele tenha vivido o auge da sua carreira, mesmo tendo ido muito bem em Portugal. Ao lado aí de grandes nomes como Ronaldinho Gaúcho, o grande Ronaldinho Bruxo, ao lado de Samuel Eto'o e de um baixinho que estava surgindo ali para o mundo, o nome dele é Messi. Aquele não era o time do Guardiola de alguns anos depois, mas já era o começo de tudo ali, um embrião. E apesar de ele ter sido um dos grandes jogadores desse século no Barcelona, o rendimento dele caiu um pouco, então ele resolveu buscar uma nova oportunidade na Inglaterra, mais especificamente no Chelsea. O Chelsea que era um clube ali recém-rico, o Abramovich tinha comprado o clube há apenas alguns anos, o grande Abramovich, vou fazer um vídeo sobre ele até mais pra frente. E o Chelsea estava bem melhor financeiramente, estava disputando o título, estava disputando coisas diferentes, coisas que não estava acostumado a disputar, já que era um time menor e acabou ficando muito grande por conta do dinheiro. Lá ele chegou com um hype muito alto, foi vendido por 10 milhões de euros para o Chelsea, 2 anos de contrato ele tinha, mas ele não foi muito bem no Chelsea, o rendimento dele já estava caindo, apesar de ele ter estreado com um gol, ele fez um gol na sua estreia, ele tinha altos e baixos, às vezes ele ia muito bem, às vezes ele ia mal, então ele amargava muitas vezes o banco de reservas, e ele ficou um pouco triste com isso, ele não queria ficar no banco, ele queria jogar, então ele acabou repensando um pouco a sua carreira, e após a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, ele acabou voltando para o Brasil. Aqui no Brasil ele aceitou a proposta do Fluminense para ser meio que um xerife da equipe. E foi bem isso, ele era um cara experiente, um cara veterano, um cara que tinha muito a ensinar para o time. Ele ajudou muito a equipe, tanto nas conquistas do Campeonato Brasileiro de 2010, quanto no de 2012 e nos campeonatos cariocas. Infelizmente, em 2013 ele acabou sendo pego no doping e ficou 30 dias afastado da equipe. Mas ele já estava sofrendo bastante com as lesões, ele já queria parar há algum tempo. E ele acabou anunciando a sua aposentadoria. Eu fiquei, na verdade, em dúvida para falar quando ele anunciou a aposentadoria dele, porque ele acabou anunciando a aposentadoria dele, o que eu achei, um dia antes de ele fazer 36 anos. Então, fico em dúvida, se fala 35, 36 anos. Vou falar 35 anos, seguindo aí certinho o que eu achei. Então ele se aposentou aos 35 anos de idade, fazendo incríveis 603 partidas na sua carreira, com 103 gols marcados. Ou seja, mais ou menos a cada 6 partidas o Deco acabava marcando. Ele teve uma carreira sensacional, apesar aí de eu ter dado uma resumida, o impacto dele foi enorme. Uma curiosidade aqui é que mesmo ele aposentado, o processo dele de doping acabou correndo, até que ele chegou no TAS, lá na Suíça, que é o órgão internacional de arbitragem do esporte, e ele foi inocentado, não acharam nenhuma substância legal no exame dele e ele poderia voltar a jogar, mas ele já tinha se aposentado. E como é comum aqui no Cadê Esse Mano, quando o jogador escolhido por nós é convocado em algum momento para a sua seleção, a gente vai falar da trajetória dele por lá.
E com o Deco não foi diferente. Após ele ter ficado alguns anos em clubes portugueses, ele conseguiu, em meados de 2000, pedir, na verdade, a sua cidadania europeia, e em 2002 ele fez o seu primeiro jogo pela Seleção das Quinas, que é como chamam Portugal. Assim, naquela época não era muito comum um brasileiro estar na seleção portuguesa, como foi depois com o Edson, com o Pepe, então o receio de ele estar ali e a raiva, às vezes por parte de português, raiva não, descontentamento, era muito grande. Mas mesmo assim ele foi chamado. O primeiro jogo dele, curiosamente, foi contra a seleção brasileira, no amistoso. E ele fez um gol, na verdade fez o gol da vitória, o gol que deu a vitória por 2-1 para Portugal. Portugal não vencia o Brasil desde 1966, desde a Copa de 66 com o Eusébio. Então as pessoas passaram a gostar muito mais da presença dele, já era adorado em Portugal. E daí pra frente, ele foi sempre presença no time titular de Portugal. Teve ali na Eurocopa de 2004, teve na Eurocopa de 2008, participou daquele time histórico da seleção portuguesa de 2006, que ficou com o 4º lugar na Alemanha, perdeu apenas para a França na semifinal. Depois da Copa de 2010, ele anunciou sua aposentadoria da seleção lusa. Mas o que será que Deco faz hoje, meus amigos? Esse é o ponto principal aqui desse quadro. Antes de eu falar o que ele faz, tem que falar que quando ele acabou a carreira dele, quando ele se aposentou, na verdade, ele ficou pensando um pouco, tirou um tempo da vida dele para pensar no que ele ia fazer. E nesse meio tempo ele deu algumas entrevistas, e numa delas, para o Diário de Portugal, perguntaram: e aí, o que você vai fazer? Uma coisa ele disse: não vou ser técnico. Ele falava que não servia para ser técnico. Aí perguntaram: mas e a parte de gestão? Ele falou assim: não, a parte de gestão é uma coisa muito interessante. Talvez eu possa ser um gestor mais pra frente, gostaria muito. Mas ele não foi nenhuma coisa nem outra, ele acabou virando empresário. Ele ser amigo do Jorge Mendes, ser bem próximo, pra quem não sabe, Jorge Mendes é um dos grandes empresários do mundo, um português que agencia muitos jogadores. Por ele já ser bem próximo dele, ele acabou conseguindo um trabalho com o próprio Jorge Mendes. Por muitos anos ele auxiliou o cara a fazer as contratações, até que ele conseguiu criar a sua própria empresa de agenciamento. Há meio que uma confusão, tem gente que não gosta que chame de empresário, né? Tem gente que gosta que chame de agente, mas muita gente conhece empresário como empresário, né? Não tem agente, né? Agente, a pessoa fica: o que é agente? Então eu acabo falando empresário para vocês entenderem melhor. Ele criou a D20 Sports, e dentre os jogadores associados ao Deco, né, agenciados por ele, nós temos o Tiquinho Soares, que estava no Porto agora há pouco tempo. Hoje ele está na China. A Finha do Leeds, que está voando agora, né? O Leeds está indo muito bem com o técnico Marcelo Bielsa. E temos também o nosso grande Fabinho, que deixa aí uma crítica ao Tite, ele não é aproveitado muito na seleção brasileira. Enfim, ele tem esses jogadores bem interessantes aí, e ele deve crescer bastante nesse ramo, já que ele tem muitos contatos. É claro, eu tenho que dizer, hoje ele tem 43 anos. Bom, meus amigos, muito obrigado por terem ficado mais um vídeo. Deixe seus comentários, seus comentários, críticas, sugestões, elogios, nós também estamos aceitando. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para vocês saberem quando sai algum vídeo novo. E é isso, galera. Valeu!